nessa noite para ministrar a palavra de Deus, a líder da intercessão, Renata Maiara. Amém? Você pode aplaudir o Senhor para vir nessa serva de Deus. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Graças e paz, boa noite, Deus. Amém? Amém. Quero dizer que é verídica a palavra do Alex sobre os tremores nas pernas. Eu testifico. Sobe aqui no altar, começa a tremer, sei porquê. Mas amém, eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações nessa noite. Aleluia! Pode abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. João capítulo 21, versículo 15 ao 17. Diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, aqui está a tua palavra que já foi lida, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações, que o Senhor venha mover o sobrenatural. Senhor, eu preparei algo em casa, mas o Senhor fica à vontade. Se o Senhor quiser mudar, muda. Senhor, a palavra é tua, não é minha. Que o Senhor venha de encontro, Senhor, com as necessidades do teu povo. Que o Senhor venha falar, venha fazer a diferença. Que realmente, Senhor, seja uma noite, Senhor, de transformação, de mudança. Senhor, nós estamos aqui na quarta-feira da vitória, buscando a vitória. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai honrar cada um de nós aqui nessa noite. O Senhor trouxe aqueles que realmente o Senhor escolheu para estar aqui, para ouvir o que vai ser dito, Senhor. Pai, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Usa, Senhor, segundo as tuas misericórdias, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu dei um tema para essa palavra, e uma vez o pastor Rafael falou que ele não é muito bom de dar tema, e eu também não. Mas dei um tema a essa palavra, e esse tema é uma pergunta. É uma pergunta para você meditar, analisar essa pergunta durante a palavra. E o tema nessa noite é: Jesus tem algum motivo para acreditar que você o ama? Meu Deus. É uma pergunta. Então, que você possa meditar nessa pergunta no curso dessa palavra. E nós vemos aqui no capítulo 21 de João, né, o terceiro encontro de Jesus com seus discípulos após a ressurreição. E ali eles estavam jantando, foi logo depois de que Pedro saiu para pescar e não pescou nada. Então Jesus apareceu na praia e mandou que ele voltasse ao mar. E ali ele pescou 153 grandes peixes. E naquele momento eles foram jantar. E aí depois do jantar, Jesus olha para Pedro e lhe faz uma pergunta. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Perdão, a
Pedro era um homem que confiava em si próprio. Pedro, ele provou isso, ele nos dá margem para crer nisso, quando lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 31, que Jesus está ali ceando com seus discípulos, e ele fala: olha, ainda nessa noite um de vocês vai me trair. Quando Jesus fala assim, um olha para o outro e fica: quem é o traidor? Quem é o traidor? Quem é? E Pedro olha para Jesus: não sou eu. E Jesus olha para Pedro e fala assim: ainda nessa noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Meu Deus. Mas Pedro, ele fala para Jesus o seguinte: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Pedro estava ali confiando na sua carne. Pedro falou na carne, porque ele estava ali diante de uma situação que Jesus falou que não ia estar mais com eles, porque Jesus ia sofrer a crucificação naquele dia. E Pedro falou assim: ainda que eu tenha que morrer contigo. Mas na hora que Jesus estava morrendo, Pedro negou. No momento da crucificação, Jesus olha para Pedro, e Pedro está ali entre uma multidão, e Jesus vê Pedro negando. Pedro caiu, Pedro pecou, Pedro errou. Mas mesmo ele tendo caído, Jesus deu uma nova chance para Pedro. Pedro era aquele membro da igreja que achava que todo mundo podia cair. Achava que todo mundo era pecador, menos ele. Ele era santo. Ele nunca cairia. Qualquer um daqueles discípulos poderia trair Jesus, mas ele não. Ele iria morrer por Cristo, morrer com Cristo, mas não negaria. Outros poderiam até trair Jesus, mas ele nunca. Queridos, o que Deus tem para falar comigo e com você neste primeiro tópico dessa mensagem é que nunca devemos confiar na nossa força humana. Nós não passamos de barro, e como barro, se nós ficamos na mão do oleiro, o oleiro é Deus, é Cristo, é Ele que forma o barro. Aleluia. Nós não somos nada sem Cristo. João 15, versículo 5 diz assim: eu sou a videira e vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Sem mim nada podeis fazer. Cristo está dizendo que sem Ele nós não somos nada. Ele é a videira, nós somos apenas ramos. E o ramo fora da videira, ele murcha, ele seca, ele morre. Meu Deus. E Paulo repete essa lição de uma outra maneira na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Paulo está dizendo aqui que ele só pode naquele que fortalece, porque se ele estivesse sem aquele que fortalece, ele não pode nada. Paulo reconhece a sua condição humana. Nós não somos nada. Nosso sustento é Cristo. Nossa segurança é Cristo. Nossa garantia de salvação é Cristo. Aleluia. Tudo por Ele e para Ele. A nossa força, o nosso conhecimento bíblico, a nossa participação na igreja não é nada se não estivermos aliançados e alicerçados com Cristo. A coluna vertebral do cristianismo é Cristo. Cristo que sustenta o corpo. Não é a coluna que sustenta o corpo. Se não tiver coluna, esse corpo não se levanta, ele se prostra e fica ali vegetando o resto da vida. Então é a coluna que sustenta o corpo. Cristo é a coluna da igreja. Aleluia. E nós somos o corpo. Glória a Deus. Pedro se esqueceu disso e ele caiu. Desceu no fundo do poço, ele traiu Jesus, negando Jesus 3 vezes. Pedro, ele
não tentou se levantar, não tentou continuar a caminhada. Judas teve a sua vida terminada naquele momento em que ele traiu Jesus, porque ele deu lugar ao diabo, ele ouviu Satanás. Judas, ele não estava alicerçado com Cristo. Então, no momento em que ele traiu a Cristo, ele foi lá e se matou, e a vida dele terminou ali. Mas Pedro, ele teve uma nova chance. Pedro teve uma nova oportunidade. Pedro teve a oportunidade de começar de novo. Naquele momento em que Pedro saiu dali com amargura no coração, ele poderia também se matar como Judas. Mas não, Pedro foi chamado para apacentar ovelhas. Pedro, ele ficou conhecido na história não como o traidor, não como aquele que negou Jesus 3 vezes, mas Pedro, ele é conhecido como aquele que criou a igreja de Cristo na terra, aquele que começou a igreja de Cristo na terra. Aleluia. Pedro foi entre 11 discípulos, aquele que foi chamado para apacentar as ovelhas de Jesus. Pedro foi aquele que foi escolhido. A história de Judas ficou conhecida como o traidor. A história de Pedro é conhecida como aquele que criou, que iniciou a igreja de Cristo na terra. Aleluia. No livro de Apocalipse, Deus traz algumas promessas para aqueles que caem, mas que permanecem e vão até o fim. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Aleluia. Uma vez que você está em Cristo, seu nome está escrito no livro da vida, nunca vai sair de lá, seu nome continua lá. Glória. Se você caiu, se você errou, se você pecou, deu lugar ao diabo, tomou uma decisão errada, teve uma atitude errada, Deus fala para você, o seu nome continua lá. Levanta e continua. Permaneça. Amém. Nesse mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Se a Bíblia fala de vitória, porque vitória não é utopia, vitória não é um caso irreal, vitória não é nenhuma coisa impossível. A vitória é possível. Existe um Deus que pode fazer de você um vitorioso. Glória a Deus. A Bíblia nos relata a vida de Davi, um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, um homem que errou, que pecou, que caiu, que foi para o fundo do poço, que foi para uma caverna. Mas a Bíblia diz que dentro de uma cova, quando Davi estava arrependido, fugindo de si mesmo, de uma mente culpada, ele ali escreveu o Salmo 51. E o versículo 10, versículo 11 desse salmo deve ser a nossa oração diária, porque foi através dessa oração, desse salmo que Davi fez, que a Bíblia diz que logo em seguida ele se levantou vitorioso. O Salmo 51, versículo 10 e 11 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. E dali Davi se levantou vitorioso, porque Davi reconheceu diante de Deus que ele era homem, que ele era falho, que ele tinha errado, que ele tinha pecado, mas ele precisava de um coração puro. Ele precisava do Espírito Santo, ele precisava da presença de Deus dentro dele. Aleluia. Que nós sejamos como Davi ou como Pedro, que caíram, que erraram, que pecaram, mas que acreditaram que ainda tinha uma segunda chance, Glória. ainda tinha uma oportunidade. E você, quem é nessa noite? Você é alguém que quer uma nova oportunidade? Você quer uma nova chance? Você quer uma nova esperança com Cristo? Nós chegamos aí então na segunda parte dessa mensagem, segundo tópico. O segundo tópico dessa mensagem diz que se você quer recomeçar sua vida com Cristo, se você quer uma nova chance, se você quer construir uma nova experiência com Cristo, você tem
da parte. Você está querendo ouvir? Você está disposto a ouvir? Deus falou muito comigo. Glória a Deus. Deus falou muito comigo na minha casa. Jesus virou-se para Pedro e disse: Pedro, você quer uma nova oportunidade? Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Simão, filho de João, você me ama?